Olá, tudo bem? Um bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Estamos iniciando uma nova jornada, Despertar com Deus, e hoje vamos estudar o capítulo 17 no livro de Levítico, dando sequência em nossos estudos diários. O tema de hoje: leis a respeito das ofertas e dos sacrifícios. Então agora vamos buscar mais entendimento, mais aprendizado, o que o capítulo 17 de Levítico nos traz. Nós vamos encontrar nesta sessão do livro de Levítico a prática da santidade. Vamos encontrar a importância da ligação entre Deus, a obediência e o sacrifício. Você já deve ter lido ou ouvido o áudio do capítulo e agora vamos, então, aos detalhes. Levítico 17 enfatiza a importância de sacrificar os animais somente no tabernáculo diante do Senhor e seguindo os procedimentos prescritos. O derramamento do sangue como expiação pelo pecado e a proibição de comer sangue são aspectos centrais desses regulamentos. Essas leis visavam promover, sabe o quê? Reverência a Deus, santidade no culto e na adoração. Lembrando mais uma vez que ao estudar o Antigo Testamento, é muito importante que nós entendamos aplicar o contexto do que está escrito para a época em que foi escrita e como isto que foi escrito há tanto tempo, por exemplo, aqui, lá aproximadamente, pelo ano 1500 antes de Cristo, tá? Como aplicar para os nossos dias, para as nossas vidas hoje. Principalmente no livro de Levítico, que é um livro relacionado aos serviços de sacrifícios e cerimoniais, de adoração, uma vez que a lei cerimonial ou as leis cerimoniais, elas hoje já não são mais vigentes porque elas eram simbólicas, apontavam para Jesus, né? Só relembrando para ficar bem firme em nosso entendimento. Vamos então, análise e comentários agora dos textos deste capítulo. Os capítulos 17 a 26, eles são por vezes chamados de Código da Santidade. Por quê? Porque estes capítulos focalizam o que significa viver uma vida santa, a santificação. O verso central do capítulo 19, verso 2, ele se repete: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Portanto, nestes capítulos, conforme o versículo 1 nos apresenta, o Senhor exige que a santidade atinja claramente cada aspecto da vida de Israel e do seu povo hoje também, considerando temas tão diversos como comportamento sexual e até o ano do jubileu,
os crimes capitais, os pães do tabernáculo, o Senhor ensina Israel a refletir a sua santidade no seu comportamento. Agora, comentando o verso 3, dos versos 3 a 9, no período em que Israel esteve no deserto, os animais só podiam ser mortos no tabernáculo, mesmo para refeições normais. Você sabia? Qual era o propósito disto? Isto visava impedir que sacrifícios secretos fossem oferecidos a ídolos. Então, um detalhe, né? Todo animal deveria ser morto lá no tabernáculo. Sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, animais que podiam ser sacrificados. Essa lei permitia o abate desses animais, mesmo quando utilizados como alimento, somente se sacrificados no santuário do Senhor. A razão era evitar que os israelitas abatessem esses animais como sacrifícios a demônios. A lei foi instituída enquanto o povo israelita estava acampado em volta do santuário no ermo. Mais tarde, quando se espalharam em Canaã, lhes foi permitido abater animais sacrificáveis para a sua alimentação, fora do santuário, se o seu sangue fosse drenado, no mesmo tratamento dado a animais de caça. Porque os israelitas eram proibidos de sacrificar fora da área do tabernáculo. Deus havia estabelecido tempos e lugares específicos para sacrifícios, e cada ocasião era permeada de simbolismo. Se o povo sacrificasse de acordo com sua vontade, eles poderiam facilmente adicionar ou subtrair algo da lei de Deus para que se ajustasse ao seu estilo de vida. Muitas religiões pagãs, e nós sabemos que os israelitas eram cercados por pagãos, permitiam que cada sacerdote individual estabelecesse suas próprias regras. As ordens de Deus ajudavam os israelitas a resistirem à tentação de seguir o padrão pagão. Quando os israelitas caíram em idolatria, conforme diz a palavra de Deus no livro de Juízes, foi porque cada um fazia o que achava certo. Queridos, isso reflete muito nossos dias hoje, não é verdade? Onde mesmo pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servos de Deus, nós vamos encontrar essa característica. Cada um fazendo o que acha certo, o achismo, né? E não seguindo a ordem de Deus. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, um grande grupo de pessoas, principalmente egípcios, saiu com eles. Quando estudamos lá o Êxodo, nós vimos que uma mistura, né? Um populacho, a Bíblia o chama de mistura de gente, uma multidão mista, lá no capítulo 12, verso 38. Uma palavra ainda melhor seria turba, usada em algumas versões. Por quê? Porque eles viviam causando problemas e se rebelavam constantemente. Geralmente eles que puxavam as rebeliões. Eles estavam dentre os que exigiram carne como alimento, o que resultou na morte de milhares. Embora testemunhassem diariamente o milagre divino do maná que caía do céu, eram ingratos e profanos, como tantos que vivem na caridade da caridade alheia. Suas exigências aumentavam constantemente. Parece razoável assumir que essa multidão procurava continuar os seus cultos e festivais pagãos.
No Egito havia as mais degradantes formas de paganismo. Dentre elas, o culto ao demônio era provavelmente a pior. Nesse culto, bodes eram sacrificados. Abusos assim começaram a se infiltrar entre os israelitas e uma reforma foi necessária. Antes do estabelecimento do santuário, o pai de família era também seu sacerdote e, como tal, oferecia sacrifícios por sua casa. Quando o tabernáculo foi construído, os sacerdotes assumiram as ofertas e uma grande mudança ocorreu na vida de Israel. Os pais entregaram aos levitas algumas de suas antigas prerrogativas, e isso pode ter provocado insatisfação. O mais difícil foi atender à ordem de que todo sacrifício de animais devia, dali por diante, ser feito no santuário, e todas as festas comumente celebradas em conexão com os sacrifícios deviam ser feitas também ali. Essa mudança em si mesma não causaria dificuldade ao povo, pois o santuário ocupava posição central no acampamento, ficava exatamente no meio. Isso facilitava o acesso a todas as pessoas. O arranjo, porém, acabaria automaticamente com as festas de convívio da multidão mista, e pode-se supor muitos israelitas participavam entusiasticamente das mesmas. Olha só, o ser humano sempre gostou de festas, né? Onde há comilanças. E isso é antigo, tá vendo? E ainda misturado com idolatria. É possível inferir do verso 7 quão longe os israelitas foram na participação destes cultos pagãos. Deus não proibiu encontros sociais, mas estes deviam estar de acordo com as normas envolvendo o santuário. Não devia haver festas pagãs. Portanto, a ordem de matar os animais na porta do santuário foi suspensa depois que Israel entrou em Canaã, conforme vamos encontrar em Deuteronômio 12, verso 15, verso 20 e verso 21. Todos os animais sacrificais deviam ser levados ao tabernáculo, mas se o animal era para alimento diário, então devia ser morto em casa. Isso lá em Canaã já, né? Presumivelmente, nesta época, Israel havia aprendido a lição que Deus pretendia ensinar. Além disso, a multidão mista já não era uma armadilha para eles, porque estas pessoas ficaram no deserto, morreram pelo caminho, né? No verso 7, reforçando o que aqui estamos aplicando, a palavra demônios ou ídolos em forma de bode é literalmente o mesmo termo utilizado para o bode do Senhor e o bode de Azazel do capítulo anterior. Talvez os israelitas associassem Azazel com este bode e o vissem como um bode demônio, a quem deviam sacrificar para que não lhes causasse dano. De qualquer forma, sacrificar a qualquer um, a não ser ao Senhor, era uma imoralidade espiritual que violava a aliança exclusiva com Deus, conforme o capítulo 20, verso 3 de Êxodo. A ideia que sacrifícios pagãos eram feitos a demônios e não a divindades aparece em Deuteronômio 32, 17 e 1 Coríntios 10, verso 20. Os ídolos em forma de bode, também chamados demônios, eram objeto de adoração e sacrifício em tempos antigos.
particularmente no Egito, de onde eles haviam recentemente escapado. Deus não queria que o povo fizesse esse tipo de sacrifício no deserto ou na terra prometida, para onde se dirigiam. A prostituição simboliza a apostasia, a falta de fidelidade a Deus, e naquelas épocas se relacionava mormente com a idolatria, com seus ritos perversos. Comentando agora o versículo 11, você pode acompanhar aí na sua Bíblia para um entendimento melhor, que diz: pois a vida da carne está no sangue. Mais uma vez, falando a respeito do sangue. Temos neste versículo uma das mais importantes afirmações teológicas do livro de Levítico. A vida é sagrada porque pertence a Deus. Como sinal de respeito pela vida e pelo Criador, nenhum israelita poderia comer sangue, pois a vida da carne está no sangue. Como a vida é sagrada, o sangue, um símbolo da vida, devia ser tratado com respeito. Por isso, era rigorosamente proibido comer sangue. 7 vezes nos livros de Moisés, a proibição de comer sangue é repetida. A razão dada é que o sangue representa a vida. De fato, sangue é vida. Isso é verdade em sentido literal. O sangue ocupa um lugar elevado no plano da salvação. O sangue de Cristo é repetidamente descrito como o elemento vital da redenção. É o sangue que faz a expiação por causa da vida que há nele. O sangue de Cristo faz expiação, porque representa a vida dele. A morte de Cristo cumpriu um propósito, uma vida por outras. Assim, a vida e a morte de Cristo asseguram a nossa salvação. Olha que profundo o significado aqui aplicado neste verso. Por sua morte, Cristo pagou o preço e satisfez os reclamos da lei através de sua vida. Ele nos assegura vida e vida eterna, né? Por isso, eu vou-lo tenho dado. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era um dom gracioso de Deus ao seu povo. Comentando o verso 14 agora, por que comer ou beber sangue foi enfaticamente proibido por Deus? A proibição contra comer sangue tem suas origens nas instruções dadas a Noé, lá em Gênesis 9, verso 4. Deus proibiu comer e beber sangue por várias razões. Primeiro, desencorajar práticas pagãs. Israel deveria ser separada e distinta das nações à sua volta. Comer sangue era uma prática pagã comum. Isso era feito geralmente com a intenção, olha só, de ganhar as características do animal sacrificado: resistência, força e velocidade. Olha que terrível isso aqui. O povo de Deus deveria confiar nele e não ingerir sangue para sua força. Segundo, para preservar o simbolismo do sacrifício. O sangue, como já vimos, simboliza a vida. Portanto, a vida do animal que era sacrificado em lugar do pecador. E terceira razão, proteger o povo de infecções, porque muitas doenças mortais são transmitidas através do sangue. Os judeus levavam a sério essa proibição
E foi por causa disso que os ouvintes de Jesus ficaram tão contrariados quando ele disse que eles deveriam beber o seu sangue. Lá no Evangelho de João, capítulo 6. Contudo, Jesus, sendo o próprio Deus e o definitivo sacrifício requerido pelos pecados, estava pedindo aos ouvintes que se identificassem com ele completamente. Ele quer que tomemos sua vida em nós e quer participar de nossas vidas. Agora, comentando o verso 15, animal encontrado morto ou despedaçado. Quando um animal morria de alguma doença ou era morto por algum animal, era provável que o seu sangue não houvesse sido devidamente removido ou drenado. Portanto, não seria uma comida lícita para o homem. Além disso, a doença que ceifou o animal podia ser uma ameaça à saúde daqueles que o comessem. Percebem? Aqui nós encerramos os comentários dos versículos. Mas olha só, hoje a maioria das pessoas vivem na cidade e aquelas pessoas que ainda se alimentam de alimentação cárnea, elas muitas vezes, nós sabemos muito bem disto, não sabem a procedência daquela carne e quantas vezes já foram descobertos locais de abate de animais onde qualquer tipo de animal é abatido e por ganância, por realmente uma ganância humana, de ganhar dinheiro, é vendido animais, são abatidos animais doentes, animais quase morrendo de doença. Imagine a ameaça à saúde humana que hoje, em nossos dias, realmente está ligado à alimentação. Vejam como realmente a palavra de Deus nos traz importantes lições e alertas, não é mesmo? Agora vamos para o que diz o Espírito de Profecia. O dia mais importante do ano. Esse não é o tema aqui deste tópico, não. Estamos falando sobre as leis, aos sacrifícios. Portanto, a purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue, no primeiro com sangue de animais e no último com o sangue de Cristo. Paulo declara como razão porque esta purificação deve ser efetuada com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão ou ato de lançar fora o pecado é a obra a efetuar-se. Mas como poderia haver pecado em relação com o santuário, quer no céu, quer na terra? Isso se pode compreender por uma referência ao culto simbólico, pois que os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como já aprendemos, já destacamos várias vezes. Tudo o que acontecia no santuário terrestre era apenas um símbolo do real, que acontecia no céu, não no sentido de sacrifícios de animais, certo? Porque tudo refletia ao sacrifício de Jesus, um único sacrifício que Jesus fez na cruz. O serviço no santuário terrestre dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, como vimos no estudo de ontem, apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo,
para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os, assim, figuradamente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto, sem derramamento de sangue, diz o apóstolo Paulo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue, representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrostava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca, contendo a lei que o pecador transgredira. Por esta cerimônia, o pecado transferia-se, mediante o sangue, em figura, para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne deveria, então, ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Texto no livro Grande Conflito, página 417 e 418. Amados, Levítico 17, apresentando estas importantes leis quanto aos sacrifícios. Portanto, merece muito a nossa atenção, porque não é invenção de Moisés, mas foi Deus quem as revelou. Portanto, precisamos entender e aplicar hoje às nossas vidas. Satanás desvirtua o propósito de Deus. Ele adultera o culto e a adoração, além de manipular o sistema divino de salvação. Quem não segue toda a palavra que sai da boca de Deus, torna-se presa fácil dele e desvia-se da salvação disponível a todo pecador. E diante dos ensinamentos de hoje, eu te pergunto, como você tem se alimentado hoje? Será que estamos mantendo limpo o lugar de habitação de Deus, que é o nosso corpo? A ênfase do capítulo de hoje está, portanto, na contrafação, a verdadeira adoração, e dá início ao chamado Código de Santidade, conforme já frisamos, que vai até o capítulo 26. Portanto, um código não somente de conduta, mas que definiria a identidade do povo de Deus, através de um estilo de vida que declarava ao mundo que só o Senhor é Deus. A idolatria afasta o povo de Deus e, por consequência, o coloca em terreno inimigo. Não era apenas uma proibição quanto ao consumo de sangue de animais, mas uma questão que afetava o relacionamento entre o povo e Deus. Feria a identidade de um povo escolhido para ser santo. Podemos nós afirmar categoricamente que servimos ao Senhor? Ellen White também pontuou o seguinte: por meio das tentações de Satanás, o gênero humano todo se tornou transgressor da lei de Deus, mas pelo sacrifício de seu Filho abriu-se um caminho por onde podem voltar a Deus. Mediante a graça de Cristo, podem habilitar-se a prestar obediência à lei do Pai. Portanto, amados, cuidado
com as contrafações atuais. Satanás, ele intensificou e ele adaptou as suas tentações, as suas ciladas para os nossos dias de maneira tremenda. Elas nunca deixaram de existir, só mudaram de forma. A última batalha universal não será por força ou violência, mas pela diferença entre os verdadeiros e os falsos adoradores. E como disse Jesus em Mateus 24, que Satanás ele estaria tão astuto nos enganos que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos, os eleitos. Que Deus nos ajude e continue a nos santificar através de sua palavra. E como diz Paulo em Efésios 6:11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Que Deus nos dê a sua graça, para que possamos estar cada dia dispostos a buscar a direção, a vontade de Deus e aplicá-la em nossas vidas de todo o nosso coração. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo novo despertar e pela oportunidade de ouvir a sua voz através do estudo da sua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo seu grande sacrifício, entregando a sua vida na cruz para nos salvar, o teu sangue nos limpando, nos lavando e nos dando, Senhor, a remissão dos nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, cada momento a não nos afastarmos de Ti. Ilumina as nossas mentes com Teu Espírito Santo e com Tua palavra e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueçam, divulgue este projeto, divulgue este canal, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa opção de estudo, um estudo diferente, um estudo mais detalhado e sistemático da Palavra de Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.